Aleluia. Paz e graça, irmãos, boa noite a todos, amém. Nós somos gratos a Deus por mais uma vez Ele nos dar essa oportunidade de estar juntos. Há uma grande expectativa no nosso coração sobre esse tempo, sobre esses dias. E por conta disso, nós entendemos que todas as vezes que nós nos reunimos como igreja do Senhor Jesus, nós promovemos, nós criamos um ambiente profético. Às vezes as pessoas nos perguntam: Júnior, o que é a igreja? Eu defino igreja quando um grupo de pessoas se reúne em torno do nome de Yeshua, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E eu acredito que todas as vezes que um grupo de pessoas se reúne em torno desse nome, nós criamos um ambiente profético. Algumas pessoas também às vezes nos perguntam: Júnior, o que seria um ambiente profético? Eu defino o ambiente profético como um ventre. O ventre é o lugar onde a mulher gera vida e ela libera um destino. Então eu acredito que quando nós nos reunimos como igreja, nós promovemos esse ambiente profético. Um lugar onde Deus pode gerar a vida dele em nós e também pode liberar o nosso destino. Então nós estamos em dias proféticos e num ambiente muito propício para que a vida do Pai, por meio do seu Filho e através do seu Espírito, seja gerada em nós, e que o nosso destino seja também liberado. Aleluia. Feche teus olhos um pouquinho. Nós estamos a tanta graça de Deus aqui. Quando se fala do serviço a pessoas, nos últimos anos é a maneira que eu encontrei de tocar Deus mais prática. Quer tocar a Deus, toque pessoas. Quer servir a Deus, sirva pessoas, porque Ele se revela e se manifesta por meio delas. Pai, nós te damos todo louvor, meu Rei. Não tem nada maior do que o Senhor aqui. Só tem uma coisa que nos faz estar aqui nessa noite: é o desejo e a vontade de te conhecer assim como tu és. Só tem uma coisa, Pai, que nos faz estar aqui: é o sentimento e o desejo de provar e beber de ti. Por isso, Senhor, nessa noite, não do nosso jeito, não segundo aquilo que nós gostaríamos que fosse, mas segundo aquilo que o teu coração propõe. Não segundo aquilo que nós achamos, Pai, mas segundo aquilo que está escrito. Nós queremos considerar a tua palavra. Nós queremos considerar aquilo que tu propõe no teu coração sobre essa geração, sobre a igreja desses dias. Nos sujeitamos a ti, meu Senhor. Nos rendemos a ti. Tu és Deus e não há nada comparado contigo. Tu és o meu tudo, o nosso tudo. Tudo que precisamos está em ti. Tudo que desejamos está em ti. Tudo que queremos está em ti. Tu és suficiente, Pai. Tu és suficiente. Por meio do teu Filho, através do teu Espírito, comunica a tua verdade a nós nessa noite. Nós entronizamos o nome do teu Filho Yeshua acima de todos os nomes, acima de todas as coisas. Vem e reina nesse lugar. Por meio do teu Filho, Pai, vem e reina e governa nesse lugar. Por meio do teu Filho, Pai, vem e te revela nesse lugar. Comunica a tua verdade através do teu Espírito. Enche o ambiente da tua glória. Enche o ambiente da tua presença. Enche o ambiente de ti, Pai. O lugar onde tu estás, todas as coisas vão para o seu devido lugar. Nos permite
acessar aquilo que está disponível a nós nesses dias. Tira o véu que cobre os nossos olhos, desencortina os céus e nos permite entrar em lugares em Ti que ainda não conhecemos. Aleluia. Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória para todos sempre. Meu bem precioso, meu amigo, ajuda-nos nas nossas fraquezas, meu amigo. Nós declaramos aqui que sem Ti nada podemos fazer. Ah, meu Rei, meu amigo, tira os nossos medos para fora, as cadeias que nos prendem. Dá uma voz de comando, uma ordem aos Teus anjos e nas regiões celestiais, Pai, coloca tudo no seu devido lugar. Vem e coloca tudo em ordem sobre os céus dessa cidade. Nós nos levantamos, Pai, contra todo conhecimento que se opõe à Tua sabedoria, contra todo sofisma, toda mentira maquiada de verdade. Revela a Tua verdade. Nós queremos Te conhecer assim como Tu és. Tira o véu, Senhor, tira o véu que cobre a nossa visão. Aleluia, aleluia. Durante muitos anos, de alguma forma, aquilo que nós chamamos de igreja, a religião, ela descaracterizou a imagem de Yeshua, do Cristo. Era como se nos apresentaram um Jesus descaracterizado. E por conta disso, talvez muitos de nós, nos dias de hoje, se Ele voltasse hoje, talvez teríamos dificuldade de reconhecê-lo. Porque nem sempre a imagem que nos foi mostrada dele é a real imagem dele. Na primeira vinda Ele veio como um cordeiro, e talvez nós olhamos Ele ainda como um cordeiro. E nos esquecemos que Ele voltará mais uma vez. E na segunda vinda Ele volta como leão da tribo de Judá. A minha expectativa é que nesses dias Ele está desejoso por se revelar assim como Ele é. Quando eu penso nisso, a minha mente vai ao Egito nos dias de José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, e depois de passar todo um processo na sua vida, ele alcançou um lugar de graça aos olhos de Faraó, e por conta disso foi estabelecido como governador no Egito. E houve um tempo de fome na terra, e nos dias que a terra foi assolada com fome, os filhos de Jacó, os seus irmãos, desceram ao Egito para comprar alimento. E o que eu penso e o que é interessante é que os seus irmãos se relacionaram com José, mas não reconheceram Dinho. Eles pegaram uma fila para comprar alimento, José reconheceu eles, são meus irmãos. Eles se relacionaram com José, porque José sabia que eram seus irmãos, deixou um preso, mandou eles voltarem à sua casa, à casa do seu pai, mandou trazer o irmão mais novo, eles vieram com o irmão mais novo. E José ficou um tempo na frente deles, conversando, e eles não sabiam que era José. Agora nós precisamos entender que quando José foi vendido ao Egito, ele já era um moço, já era um jovem. Ele não era um bebê de colo. Se ele fosse um bebê de colo, talvez seria difícil de reconhecê-lo. Mas ele já era um jovem. Sabe por que os irmãos de José não o reconheceram? Porque naqueles dias, José estava vestido como egípcio, falando como egípcio, pintado como egípcio. Mas teve um dia que ele não se conteve.
O dia que trouxeram Benjamim, o filho da sua mãe. Então, Benjamim, a cura de José, ele não se conteve. E ele tirou toda aquela maquiagem que estava sobre ele. E ele disse: eu sou José. Eu vim na frente preservar a vida de vocês. Eu vim na frente preparar um lugar para vocês. Sabe o que eu penso? Que nesses dias, Yeshua também, ele está tirando toda a maquiagem que colocaram sobre ele. Tudo aquilo que descaracteriza ele do verdadeiro Deus. E ele está se revelando e se mostrando e dizendo: eu sou o Rei dos Reis. Eu sou o Senhor dos Senhores. Como eu desejo por esses dias. Porque são dias de revelações. A minha oração é que nessa noite o Senhor gere vida e libere destinos aqui. Que Ele encontre em nós um lugar para se revelar, uma terra boa para se manifestar. Aleluia. Nós entendemos que Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3:5 vai dizer que há tempo de espalhar as pedras e há tempo de juntar as pedras. Parece-me que nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, as pedras foram espalhadas. Mas nesses dias ele está trabalhando para juntar as pedras novamente. Por quê? Porque as pedras vão edificar a sua casa. Pedro diz que nós somos como pedras vivas, e quando nos unimos, nós criamos um ambiente, uma casa espiritual, um lugar onde Ele pode se revelar. Me parece que Ele nos espalhou por um tempo, Dinho, porque era o propósito dEle, mas nesses dias, ontem eu falei que eu creio num remanescente. Nesses dias Ele está juntando pedras vivas, que vão edificar, que vão construir uma casa para Ele, segundo o modelo e o padrão do céu. Todas as vezes que se foi construída uma casa para o Senhor, na antiga aliança, no Velho Testamento, Deus deu as medidas exatas e o material específico que iria ser utilizado naquela construção. Deus é um Deus de coisas exatas e precisas. E nesse tempo, Ele está nos chamando para esse ambiente de sermos uma casa, um lugar, uma habitação, de nos unirmos a Ele para o cumprimento do seu propósito. Nós entendemos que Deus não muda, não é verdade? Os princípios e os valores dessa palavra são imutáveis. Deus não muda. Mas Deus se move. E nós acreditamos que nesses dias Ele está se movendo. A palavra nunca mudou, mas os céus estão em constante movimento. E para cada época, e para cada tempo, Ele tem uma configuração para a gente caminhar sobre ela. Quando nós olhamos para o Egito, e olhamos para a promessa de Deus ao povo de Israel, nós percebemos que a visão que tirou Israel do Egito, a configuração que tirou Israel do Egito, não foi a mesma configuração que introduziu Israel em Canaã, o lugar da promessa de Deus. Tem alguns desafios que nós temos na nossa vida, que a gente já venceu ele lá atrás de um jeito, mas nesses dias há uma nova configuração. Quando Israel sai do Egito, um dos primeiros grandes obstáculos que eles têm são as águas do Mar Vermelho. Eles estão fugindo de Faraó e do seu exército. Eles se deparam com o Mar Vermelho. Atrás vem Faraó e à frente deles tem o mar. O primeiro grande obstáculo, desafio que eles tiveram. E a palavra de Deus para Moisés foi: Moisés, pega o cajado que está nas tuas mãos e toca nas águas, e elas vão se abrir.
40 anos depois de peregrinar pelo Egito, agora diante de Canaã, o lugar onde Deus havia prometido aos seus antepassados, novamente eles têm um desafio: o Rio Jordão. 40 anos antes, as águas do Mar Vermelho. 40 anos depois, as águas do Rio Jordão. E a gente lê nas Escrituras que Deus não mandou pegar o cajado que estava na mão de Moisés e tocar no rio que ele iria se abrir. Não, porque era o mesmo desafio, as águas, mas agora dentro de uma nova configuração, dentro de um novo espaço de tempo. Deus dá uma ordem a Josué, manda que os sacerdotes se consagrem, manda que eles vão à frente de toda a congregação, conduzindo a Arca da Aliança. Mantenham uma distância de aproximadamente 900 metros dos sacerdotes da Arca e do restante do povo. Manda eles pisarem à margem do rio, e quando eles pisarem à margem do rio, as águas vão se abrir. Manda eles permanecerem ali, até que todo o povo passe. 40 anos antes foi o cajado de Moisés, um homem representando uma pessoa. 40 anos depois, era uma companhia sacerdotal, um corpo, representando os nossos dias, a igreja. As margens do Jordão, conduzindo a presença de Deus, abrindo o caminho para que toda uma nação pudesse passar e alcançar o lugar da promessa. Os irmãos entendem isso? Por que que eu estou falando disso? Porque tem coisas que nos trouxeram até aqui e serviram até aqui, dentro de uma configuração, mas tem coisas que nós vamos fazer, que nós precisamos parar para ouvir o que os céus estão falando. Deus muda? Não. Deus se move? Sim. Esse último ano tem sido um ano de ouvir os céus. Eu queria que os irmãos abrissem a escritura comigo. Eu vou abrir a Bíblia hoje, que eu não abri ontem. E daí os irmãos podem pensar que eu não leio a Bíblia. Ontem eu me empolguei, me desencadeei a falar, falei e não abri as escrituras. Mas hoje eu queria abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 em diante. Aleluia, que ambiente de graça. Que ambiente favorável a ouvir os céus. Porque é um ambiente de quebrantamento. Como eu gosto desses ambientes. Nós estamos à frente de alguns trabalhos também, semelhantes a esses que acontecem aqui. E, irmãos, eu não sei, mas Deus tem uma parada com o necessitado, com o pobre. Deus tem uma parada com o pecador. Fala a verdade. Alguns irmãos músicos muito famosos, às vezes, da nossa nação, alguns deles já tiveram a oportunidade de ir lá no restaurante comunitário, um lugar que a gente tem, que serve almoço diário, que todos os dias serve, de segunda a sexta, serve em média 60, 70 refeições, dá banho, troca de roupa, e na hora do almoço faz um culto. A gente monta um buffet, costuma fazer aí 8 tipos de comida, faz 4, 5 tipos de salada para o prato ficar bem colorido, aí bota lá um pedaço de carne, um arroz, um feijão, fica um negócio bonito, faz aquele buffet, uma comida muito bem feita. E alguns irmãos músicos muito conhecidos já tiveram alguns dias lá para conhecer na hora do almoço, e quando a gente faz uma reunião, bota aquele buffetzão, o perfume da comida invade o lugar. Lá é a nossa igreja, a adoração lá, ela é promovida através do barulho de arroz cozinhando na panela, bife fritando na chapa. Esse é o barulho da adoração daquele lugar. É o incenso que sobe diante do Senhor. E alguns desses caras já tiveram lá, daí quando acaba, que a gente faz uma reunião, é 15 minutos, 20, que é o tempo que o cara da rua presta atenção. O negócio dele é a comida.
Ele está de olho no buffet. Mas você aproveita o ambiente. E você toca 2, 3 canções. Dá uma palavra de 5 minutos, trazendo responsabilidade para eles. Ninguém passa a mão na cabeça deles, diz tadinho, coitadinho. Não, a gente diz, cara, você está aí porque você escolheu. Mas eu quero dizer para você que se você tomar uma posição, talvez você ainda vai continuar na rua. Talvez você não vai mudar a sua história hoje, mas a partir de hoje, algumas coisas da sua vida vão ser diferentes. A gente traz eles para a responsabilidade. E depois a gente ora e, cara, eu vou te falar a verdade, que ambiente de graça. A rua é assim, pastor Moisés, é assim. E alguns deles me questionaram algumas vezes, eles olham um dia e dizem, ô Júnior, cara, às vezes eu vou na igreja, fico lá, 1 hora dedilhando o violão, parece que Deus não vem. Cara, foi 2 dedilhadas no violão, o ambiente mudou, parece que o céu se abriu. Eu disse, é porque Deus senta na mesa dos pecadores. Deus tem uma coisa com o pecador, com o desamparado, cara. Às vezes a gente quer fazer tudo tão bonitinho, não é? Está tudo tão legal, tudo tão organizadinho, a gente cria o cronograma, fica tudo, a gente quer agradar a Deus, aí Deus vem e faz uma bagunça no nosso cronograma. Deus gosta dos pecadores. Aleluia. A graça de Deus, eu gosto desses ambientes. Quando pessoas se dispõem a fazer algo por aquilo que Deus ama. A gente fica quebrantado, fica ou não fica? Tá desde esses dias, eu estou aqui desde ontem, mas você começa a ver vídeo, aí você vê os meninos do abrigo aqui passando. Hoje pela manhã sentaram na mesa tomando café, aí vô, chamando o pastor Dinho, ô vô, não pelos cabelos brancos, não me entenda mal. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo eles encontrando família. Eu vejo eles encontrando referenciais. Eles buscam por isso, cara. E eu até perguntei, faz quanto tempo que esse menino, para alguém que estava sentado do meu lado, faz quanto tempo que esse menino está? Não, pastor, então uns 2 meses. Cara, ele já fala com uma linguagem de crente. Ele falava, porque na conferência, lá na confraternização dos pastores, ele empinou assim o peito para frente, entonou o som da voz. Se a gente entendesse essas coisas melhor. Eu não quero falar muito de trabalho hoje. Eu quero falar hoje talvez de entender o tempo para nos adequar a Ele, para que possamos responder aquilo que o Pai espera. Aleluia. Abriu Lucas aí? Hoje eu vou mostrar que eu sei ensinar também um pouquinho. Brincadeira, irmãos. Eu só sou um cara que quer estar com o Senhor. Eu só sou um cara que quer fazer a coisa que o Senhor está fazendo. Eu só sou um cara que quer retribuir o amor que Ele tem pela minha casa, pela minha vida. Eu só sou esse cara, cheio de limitações, e ainda bem que o meu pai me conhece de perto. Ele sabe quão limitado eu sou, mas Ele também sabe o quanto eu estou disposto a fazer qualquer tipo de coisa que Ele me mandar. Ele sabe que não tem limites. Ele já me mandou fazer algumas coisas que algumas pessoas disseram, cara, será? Eu digo, meu pai mandou, e eu obedeço o que o meu pai manda. Senhor, dê graça para a gente. Lucas 10, 38 diz assim: no caminho, Yeshua e os talmides, os discípulos, chegaram a uma vila, aonde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Sua irmã Miriam Maria ficou sentada aos pés do Senhor, e ela ouvia o que Ele tinha a dizer. Marta, porém, estava ocupada com os afazeres. E aproximando-se dele, disse: Senhor, não se importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o trabalho?
Entretanto, o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, você está preocupada, você está inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma coisa é essencial. Maria escolheu a coisa certa e isso não lhe será tirado. Esse texto de Lucas 10, ele tem sido um balizador para o nosso trabalho e para a nossa movimentação nesse último ano. A Escritura, e nós acabamos de ler que Jesus chega em uma vila, um lugar chamado Betânia, o lugar onde ele tinha como a casa dos seus amigos, a casa de Marta, de Lázaro, de Maria. E a Bíblia diz que quando ele chega, Maria se senta aos seus pés para ouvir o que ele tem a dizer. Marta, inquieta e incomodada pelas muitas tarefas que tinha para fazer, ela não percebe, e em um determinado momento, talvez incomodada com a sua irmã sentada aos pés dele, ela chega para ele e diz: Senhor, tu não está importando, eu fiquei com tudo sozinha para fazer e minha irmã está aí. A resposta do Senhor, ela é tremenda, porque ele diz: Marta, Marta, tu estás incomodada com muitas coisas, inquieta com muitas coisas, mas Maria escolheu aquilo que é essencial. O que Maria estava fazendo? Ouvindo o que ele tinha a dizer, e ele diz que isso é essencial. Maria escolheu a melhor parte, e isso não será tirado dela. Quando a gente lê esse texto, parece alguns de nós, talvez em alguns momentos a gente até usou ele como desculpa para também não fazer nada. Vamos lá, irmão, vamos fazer alguma coisa. Não, agora eu não posso, eu estou aqui aos pés do Senhor. Quando o Senhor ele trata a Marta dessa forma, ele não está anulando o trabalho de Marta, ele não está dizendo para ela: não faça nada, mas ele está dizendo: não faça nada sem antes me ouvir primeiro. Não tome decisões, não se movimente, não construa sem antes me ouvir primeiro, porque isso é essencial. Então eu percebo que nesses dias, avançar no Senhor não é fazer muitas coisas ou mais coisas, mas é fundamental o que nós estamos fazendo, a partir daquilo que nós estamos ouvindo dEle. O propósito de ouvir o Senhor é para agir de acordo com aquilo que Ele está falando. Porque também não adianta nós ouvirmos e não agir de acordo com o que Ele está falando. Lucas 6, do 46 em diante, se eu não me engano, ele vai dizer: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu vos mando? Eu vou fazer uma comparação, ele diz. O homem que constrói uma casa e fundamenta ela sobre a rocha, esse é o homem que me ouve e age de acordo com aquilo que de mim ouviu. Mas o homem que me ouve e não age de acordo com aquilo que de mim ouviu, é semelhante ao homem que está construindo, edificando uma casa sobre a areia. A gente conhece o texto e sabe que ele faz essa comparação, e ele diz: por que está sobre a rocha? É diferente de ter uma casa construída sobre areia, porque ele diz: as águas bateram contra aquela casa, a que estava edificada sobre a rocha permaneceu, mas a que estava construída sobre areia, foi grande a sua destruição, a sua ruína, a sua queda.
Por que eu falo disso? Eu quero pegar a deixa do pastor Marcos nessa manhã. Que nós, quando falamos de projeto, de movimentação social, de missões, a gente quer abraçar o mundo e é bom termos esse sentimento. Mas Marcos nessa manhã ele falava de construirmos um lugar na nossa casa, porque a excelência do nosso trabalho vai depender dos fundamentos que nós estamos construindo. Os irmãos entendem isso? Então não é o quanto de coisas eu faço, mas é como eu estou fazendo, de que forma eu estou fazendo. Eu posso fazer muitas coisas e elas terem vaidade do meu coração. Por que eu também estou falando disso? Porque eu acredito que nos próximos anos toda a casa construída sobre areia, Dinho, não vai subsistir. Por mais bonita ou bela que aparente ser a construção. Você já viu alguém parar na frente de uma casa e admirar os seus fundamentos? Quase ninguém, ou ninguém faz isso, a não ser construtor civil, engenheiro. A gente sempre admira aquilo que está, aquilo que é aparência, aquilo que tem aparência, aquilo que aparece. A gente pouco fala daquilo que está construído para baixo e esquecemos que o que está para baixo é o que nos dá sustentabilidade para tudo que está para cima. Desde esse último ano o Senhor tem me feito entender e pensar sobre isso. Então avançar nesses dias não é fazer mais coisas, mas é retroceder. Avançar é retroceder, no meu entendimento é. E retroceder também não é andar para trás. Retroceder é criar fundamentos sólidos e aprofundar as nossas raízes, para que possamos estar firmes e suportar os dias que estão por vir. O meu sentimento para esses dias é ouvir o Senhor para interpretar os tempos. Quando se fala de interpretar os tempos, a gente logo conecta o nosso pensamento ao ministério profético. Porque esse é o trabalho do ministério profético, ele procura interpretar tempo e modo. Aquilo que Eclesiastes 8:5 fala, o coração sábio sabe discernir tempo e modo. Tempo, o que Deus está falando hoje. Modo, como nós vamos executar aquilo que Deus está falando hoje. E quando se fala de tempo e se pensa no ministério profético, se fala de estações. Qual é o trabalho do ministério profético? É interpretar estações. As estações, elas determinam o que a gente veste. Nós moramos no sul do Brasil, Itajaí, Santa Catarina, que tem as 4 estações bem definidas. Verão, calor. Ontem lá deu 43 graus. Inverno, frio. Outono, outono. Primavera, é primavera. Quando eu entendo o que o Senhor está falando e procuro interpretar o tempo que eu estou vivendo, eu começo a me vestir de acordo com o lugar que eu estou sendo inserido. Ninguém anda, irmão, de casaco de pele, touca, luva, cachecol, num calor de 43 graus, como estava em Itajaí ontem. Anda? Como é que a gente anda? Chinelo, camiseta, bermuda. Quando está dentro de casa, até tira a camiseta. Mas também ninguém anda de chinelo, camiseta e bermuda num frio menos. Não vou nem estender muito aos europeus, mas 0 grau, 2, 3, anda. A gente se veste de acordo com as estações. E talvez esse é o nosso momento de entender o tempo que nós estamos vivendo, para estarmos adequados a ele. Esse é um dos trabalhos do ministério profético. Agora, quando eu falo de estações, eu também penso em
Pensando no ministério profético, eu penso em determinar tendências, porque esse é o trabalho do profético. Interpreta estações e determina tendências. E quando eu penso em determinar tendências, eu penso num estilista de moda. Você já viu um estilista de moda? Quando ele está no inverno, ele está desenhando a coleção de verão, não é assim? Quando ele está no verão, ele está desenhando a coleção de inverno. Se eu sei os dias que eu estou vivendo e estou vestido de acordo com ele, eu sei os dias que estão por vir. Não é assim, Dinho? Se eu sei e entendo que hoje Deus está falando isso, a estação que nós estamos vivendo é essa, eu estou adequado a ela, eu já consigo interpretar os próximos passos, não consigo? E o que o estilista de moda faz? Ele determina tendências. No verão ele está desenhando as roupas do inverno, no inverno ele está desenhando a roupa do verão. E o interessante é que os caras desenham umas coisas esquisitas. Fala a verdade. É ou não é? Às vezes quando a gente vê aquelas modas de verão, umas cores, a gente diz, ninguém vai ter coragem de usar isso. É assim? Ou quando as lojas começam a já botar nos seus catálogos a próxima estação, aparece na TV, às vezes é na vitrine, os caras fazem umas roupas muito esquisitas e a gente diz, ninguém vai ter coragem de usar. Mas já percebeu que quando chega aquela estação, a maioria das pessoas está vestida de acordo com aquilo que alguém determinou a tendência? Se nós somos uma igreja profética, nós precisamos nos comportar mais ou menos como um estilista de moda. Precisamos estar vestido agora com as roupas dessa estação e já precisamos estar desenhando e determinando a tendência da próxima estação. Quantos desejam por uma igreja justa e pela prática de justiça nos dias que estão por vir? Levante a mão comigo. Então nós precisamos começar a desenhar justiça agora. Quantos desejam uma igreja santa, sem mácula, sem imoralidade, sem mentira, sem engano, sem roubo, sem prostituição? Quantos desejam? Então nós precisamos começar a determinar as tendências agora. Por isso há uma necessidade de entender sobre tempo. Porque quando eu também não entendo sobre os dias que eu estou vivendo e o tempo que eu estou vivendo, eu corro o risco de, ainda que eu faça coisas boas, eu corro o risco de estar buscando vida em meio a coisas mortas. Eclesiastes 3, para tudo há um tempo determinado debaixo do céu. Para cada propósito há o seu tempo. Eu preciso ouvir o que o Senhor está falando para interpretar os tempos, para me adequar a Ele, para não correr o risco de buscar vida em meio às coisas mortas, ainda que eu esteja fazendo coisas boas. Lucas 24, ele vai falar que no primeiro dia da semana, algumas mulheres, elas acordaram bem cedo, prepararam especiarias aromáticas, e elas se dirigiram ao túmulo do Senhor. Chegando lá, elas encontraram a pedra do túmulo removida. Se depararam com 2 anjos com vestes resplandecentes e eles fizeram uma pergunta para elas: o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão buscando aquele que ressuscitou entre os mortos? Quando eu penso nisso, irmãos, eu penso que as mulheres acordaram bem cedo, a Escritura vai dizer. Elas eram prestativas. No primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram preparar especiarias aromáticas, elas foram promover um trabalho. Elas foram no templo ungir o corpo do Senhor. Mas chegando lá, elas se depararam com um túmulo vazio, com a pedra removida. E o anjo está perguntando: por que vocês buscam vida em meio aos mortos?
Por que eu estou falando disso também? Porque o tempo de ungir o corpo do Senhor já tinha passado. Mateus 26, do 6 em diante, a Escritura diz que uma mulher entendia sobre tempo. Aquela mulher, ela compreendia sobre épocas, tempos e dias. Jesus está na casa de um certo homem chamado Simão, num jantar, poderíamos dizer numa festa, porque onde Jesus estava, aglomerava-se pessoas em volta dele. As pessoas o seguiam e eu acredito que aquele era um ambiente de um banquete, eles estavam em meio a uma festa, porque essa mulher tem acesso a esse lugar, não era um lugar restrito onde ela não tinha acesso. E a Bíblia diz que no meio daquele jantar, uma mulher que compreendia sobre os tempos, ela faz uma bagunça, Marcos. Ela acaba com a festa dos caras. Ela cria um alvoroço, porque ela pega um vaso de perfume bem caro e ela derrama sobre o Senhor. Os discípulos, sem entender muito, começam a questionar. Até os que andavam perto de Jesus questionaram a atitude dela. Talvez alguns de nós não vão ser muito compreendidos, Dinho, em alguns momentos, quando se preocupa em se entender sobre tempos e épocas, parece que você não é muito compreendido. As pessoas às vezes não entendem muito a sua cabeça, porque você não está trabalhando por causa do hoje, você está fazendo algo por causa dos dias que estão por vir. E como a nossa cultura brasileira é imediatista, ela não constrói um caminho, ela é evangelística. A nossa igreja é evangelística, é agora, é hoje, é para o momento. Às vezes ela não compreende alguém que está pensando sobre os dias que estão por vir, sobre tempo. E a Escritura diz que essa mulher invade aquele ambiente, derrama esse perfume. Alguns queriam dar para os pobres, ele diz: os pobres vocês têm sempre com vocês, esse é o momento de fazer isso. Não está escrito assim, mas eu acredito e penso que Jesus se levantou e disse para os caras que estavam à mesa: calem a boca, fiquem quietos, vocês não estão entendendo nada. O que essa mulher está fazendo? Ela está preparando o meu corpo para o dia do quê? Do meu sepultamento. E o que ela fez hoje aqui, aonde esse evangelho for anunciado, ela vai ser lembrada como um memorial. Homens e mulheres que buscam compreender sobre os tempos, eles marcam a sua geração e são lembrados sempre como um memorial. Eles vivem à frente da sua época, porque eles não fazem só por causa do dia de hoje. Eles estão conectados naquilo que está por vir. Agora entenda uma coisa: na primeira vinda, o corpo do Senhor Jesus foi ungido para quê? Para o seu sepultamento. A Bíblia diz que ele vai voltar mais uma vez, não vai? E mais uma vez o seu corpo também está sendo preparado e ungido. Mas agora não é mais para o seu sepultamento. Agora é para reinar em glória com Ele. Quem é o corpo de Jesus, irmãos? Quem? E o que Ele está fazendo nesses dias? Preparando quem? Para quê? Para reinar com Ele em glória. Quem é a igreja? Quem? Quem que Ele está preparando nesses dias para reinar em glória com Ele? Aleluia. Pensando nessas coisas, mais uma vez eu quero usar aquilo que o Marcos começou pela manhã. Eu penso que até ontem a gente se falou dessa coisa, deu instruções de ofertas, de justiça, de como investir, de coração. Mas hoje pela manhã, quando o Marcos pegou o microfone e começou a falar sobre uma igreja sendo preparada,
um lugar sendo estabelecido para que todo o trabalho realizado seja de acordo com o coração do Pai, de acordo com o que está escrito. Porque não basta eu fazer muitas coisas com a vida desorganizada. Então, se ele está, mais uma vez, o corpo dele está sendo preparado, ungido, agora para reinar em glória com ele. Se o corpo é a igreja, se a igreja somos nós, ele está preparando quem? Nós. E quando eu penso nisso, eu penso que esses são dias que o Senhor está nos levando a um lugar onde nós vamos resgatar valores que nós perdemos pelo caminho. Nós vamos restaurar princípios que nós deixamos pelo caminho. E nós vamos quebrar muitos conceitos que nós criamos. Resgatando valores, restaurando princípios e quebrando conceitos. Ele está preparando o seu corpo para reinar com ele. Nós precisamos nos adequar ao ambiente que nós estamos inseridos. A Escritura fala no capítulo 15 de Lucas sobre 3 parábolas que apontam para arrependimento, falando de arrependimento. Fala sobre ovelha perdida, sobre dracma perdida e sobre filho pródigo. Em Lucas 15:8, o Senhor fala: qual a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma, não acende a candeia, ilumina a casa e varre com diligência a casa até encontrar a dracma perdida? E quando encontra, chama suas amigas, celebra, se alegra com elas. Esses últimos anos eu tenho meditado sobre esse texto que fala de arrependimento, de resgatar o perdido. Mas eu tenho meditado sobre ele em alguns momentos, usando como também uma alegoria a respeito da igreja. Não é sempre na Escritura que a mulher representa a igreja, mas em muitos lugares a mulher na Escritura representa quem? A igreja. Qual a mulher? Qual a igreja? Que tendo 10 dracmas. Agora, o que é uma dracma? O que essa mulher perdeu? Uma dracma é uma moeda grega com o valor equivalente ao denário romano. Mais ou menos um dia de trabalho. É isso, Dinho? O Dinho, eu fico olhando para o Dinho, que o Dinho é o nosso teólogo, né, irmão? Eu preciso de alguém para dar instrução. Nós somos um corpo, irmão. Ninguém sabe tudo. E nós precisamos aprender essa sujeição de uns aos outros, de construir as coisas juntos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, se eu não me engano, ele faz uma pergunta: quem tem a mente do Senhor para que possa... Quem conheceu o Senhor para que possa instruí-lo? Ele diz. Aí ele mesmo responde: nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é coletiva. A mente de Cristo é coletiva, é na coletividade. Amém? Vamos voltar para a dracma. Qual a mulher que tendo 10 dracmas? Qual a igreja que tendo 10 dracmas? Uma dracma, a dracma é uma? O que uma moeda tem? Tem? Qual a igreja que perdendo valores não acende a candeia e varre a casa com diligência até encontrar a dracma perdida? Isso faz parte daquilo que Ele está fazendo no nosso meio. Ele está edificando a sua casa, Ele está preparando a sua igreja, e Ele está nos levando a um lugar onde nós vamos resgatar os valores que nós temos perdidos. Agora entenda uma coisa: onde é que essa mulher perdeu esse valor perdido, essa dracma? Foi aonde? Foi aonde? Não foi na rua, foi dentro. Uau! Quando eu falo disso, eu já falei disso algumas vezes, e quando eu falo disso, eu lembro da minha esposa. Lembra que eu falei ontem que a minha esposa, ela não tem um ofício, ela é esposa e mãe, por isso a gente tem 4 filhos. Eu e a Vanessa, quem estava aqui ontem ouviu, nós somos casados há 23 anos. Fruto desse casamento, nós temos Jonathan com 22 anos, noivo, vai casar o ano que vem. A mãe já está desesperada. É o filho mais velho.
primogênito. Temos Jéssica de 20 anos, João de 18, e o Deus que restitui todas as coisas nos restituiu o direito de desfrutar em família da paternidade. Há 4 anos Ele nos deu um filho chamado Davi Emanuel, o amado Deus conosco. Davi é uma restituição na nossa casa. Ele é o cara. Ele é um alemão branco, tão branco que as veias do lado, elas são saltadas do lado da fonte dele. Com 2 bolas de olho bem azul. Ele é um figura. Mas ele veio restituir algo que nós perdemos como família. Quando os meus filhos nasceram, eu não estava em casa. Literalmente. Eu nunca acompanhei. A minha esposa nunca fez pré-natal. Ela sabia o sexo quando nascia. Eu era louco demais para estar em casa. E de tudo que eu já fiz na minha vida, o que mais me pesava no coração era algo que eu não podia recuperar, Dinho. Era o sentimento de dizer: isso não dá para voltar atrás. De desfrutar do prazer de dar banho no bebê, dar mamadeira, ir no médico, ver ultrassom e acompanhar essas coisas. Mas o Deus que é Pai e que restitui, sem a gente pedir, a gente só teve que fazer alguma coisa. É claro que se não fizer, não acontece, não foi como Maria, não foi obra do Espírito Santo, foi obra de outro jeito, do Espírito Santo, mas de outra forma. A gente não planejou. Eu fiz 40 anos em janeiro, e o meu filho, que seria o João, que seria o mais novo, com 40 anos ele seria já maior de idade. Então todos os meus filhos seriam maior de idade agora. Mas Deus nos deu Davi para restituir algo que a gente não viveu como família. Esse é o Deus que você serve, e por isso que vale a pena servir Ele intensamente. Mas deixa eu voltar aqui para a dracma e para a igreja. Quando eu falo dessa mulher, dessa igreja que perdeu valores, eu lembro da minha esposa. Porque a minha esposa, ela não tem ofício. Eu falei isso aqui ontem. Ela tem ofício, mãe e esposa. Ela não é uma mulher de pregar, de fazer, de estar à frente de trabalhos e projetos. Ela está à frente da minha vida, me ajudando. E para me aturar tem que ser bom, porque ela precisa de um prêmio para me suportar. E a minha esposa, como boa dona de casa, ela é a verdadeira dona de casa. É a estrutura dela. Você for lá em casa, você vai ver, ela é a dona de casa. Ela gosta de passar roupa, ela gosta de lavar roupa, ela gosta de limpar a casa. O mundo dela é a casa, é o que ela gosta de fazer. Tem que brigar, domingo ela tem coragem de ligar a máquina. Sério, para lavar roupa, domingo à tarde ela quer lavar roupa. Você tem que parar às vezes ela. Mas quando eu falo desse texto é porque a Escritura, em algumas traduções, vai dar ênfase e dizer que essa mulher varreu a casa com muita diligência. Me parece que essa mulher fez uma faxina em casa. E lá na minha casa, todos os dias, a minha mulher, ela arruma a casa. Ela faz uma arrumação diária. Todo dia ela coloca as coisas no lugar. Ela acorda de manhã. Agora já é a minha filha que faz o café. A Jéssica já está fazendo o café. Aí ela toma café e ela sai fazendo o trabalho diário dela, que ela vai gastar para arrumar a casa umas 3 horas de trabalho. Ela vai todo dia, vai no banheiro, tira o lixo, troca a toalha, bota um perfumezinho, arruma aqui. Ela vai no quarto dos meninos, que sempre está bagunçado, dobra a roupa, faz a cama, abre as cortinas, vai na sala, arruma o sofá, bota as almofadas no lugar, passa um paninho aqui, tira um pozinho ali, vai à garagem. 3 horas de serviço, a casa está organizada, e ela vai para os outros afazeres. Lavar roupa, passar roupa, fazer comida. Mas me parece que essa mulher fez uma faxina, e lá na minha casa, minha esposa também. Dependendo da casa, uma casa com 4 filhos, a faxina é semanal. Não tem como ser de outra forma. Tem um dia da semana lá em casa que é o dia da faxina. Qual é a diferença do dia da faxina para aquela arrumação que ela faz todo dia? As mulheres que são aí, para os homens não adianta perguntar essas coisas. É um ou outro corajoso que encara a vassoura de perto. A maioria corre dela assim como eu.
Qual é a diferença, minha irmã? Da arrumação diária para o dia da faxina. Qual é a diferença? Vai gastar mais tempo, vai ser mais detalhado, mas ela vai arrastar os móveis, vai tirar tudo do lugar. Uau! Me parece que essa mulher, essa igreja que perdeu valores, para encontrar os valores perdidos, ela fez um processo. Ela acendeu a candeia para iluminar a casa. Quando se fala de candeia na escritura, lâmpada, quem que a gente pensa? Palavra e o Espírito do Senhor. Me parece que a nossa geração precisa de um relacionamento de intimidade com o Espírito do Senhor. Porque é a única forma que nós vamos iluminar toda a casa. Parece que nunca houve uma geração tão negligente como a nossa, que tem acesso a tanta informação, tem acesso a tantas coisas profundas que o Senhor tem revelado nos nossos dias, mas tem muito pouco relacionamento de intimidade com Ele. O primeiro passo dessa igreja que perdeu valores é acender a candeia. Agora entenda uma coisa, quando eu falo de igreja, a igreja somos, eu não estou falando de uma estrutura física, eu estou falando da minha vida e da sua vida. Uma igreja que perdeu valores, perdeu aonde? Dentro de casa, que precisa iluminar a casa para encontrar os valores que estão perdidos aonde? Aqui dentro. Eu acho que Deus vai fazer uma faxina nesses dias. E assim como lá na minha casa, a minha esposa ela arruma a casa todo dia, mas um dia da semana ela tira tudo do lugar. Eu acho que Ele está tirando algumas coisas do nosso controle, do nossa zona de conforto. Ele está tirando do lugar que aparentemente, a primeiro momento, vai parecer uma bagunça. Não se preocupe, é Deus trabalhando. No dia da faxina lá em casa, irmão, eu levanto cedo, eu vazo. Porque quando eu acordo, elas já está tudo virado de perna para o ar. Eu digo, eu não fico aqui. Faxina gera desconforto, irmão. Se eu quiser sentar na TV para assistir alguma coisa, não dá. Porque o sofá vai lá para a garagem. Mas eu tenho a minha sala, o meu lugarzinho, meus livros, minha cadeira, também não dá. Porque elas arrancaram tudo no lugar para tirar pó. Quem faz isso é a minha filha, porque ela sabe do jeito que eu deixo para deixar igual. É a única que mexe. Então, como eu não sou bobo, irmão, eu saio cedo de casa. Às vezes eu volto para almoçar. Hoje eu nem estou voltando mais, porque dia de faxina nunca tem comida direito. Ou ela vai ligar e dizer, compra uma marmita no caminho. Ou senão você chega, é alguma coisa que sobrou de ontem. Ou senão, macarrão com carne moída. É ou não é? Macarrão com salsicha. Não é assim? E daí quando você pensa em reclamar, ela já diz, hoje eu estou fazendo faxina, fica quieto. Não reclama. Como eu sou inteligente, irmão, eu como fora. Eu já não passo em casa, brincadeira. É bom a gente descontrair, mas a gente está falando de coisas sérias. Lembra que ontem eu falei que a gente precisa ser prático? A gente precisa ser de coisas concretas nesses dias? Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas profundas que esquece das coisas simples e práticas. Por isso que no dia de faxina, nesse tempo, eu acho que Deus vai dar para a gente um arrozinho com salsicha, um macarrãozinho com carne moída. Ele está preparando a picanha. Mas esse momento ele está dizendo assim, ó, se contentem com coisas simples, porque eu preciso arrumar a casa. Eu estou organizando a casa. Quando eu chego em casa nesse dia, na hora do almoço, irmão, eu confesso para você que às vezes eu olho e eu digo assim, essa maluca não vai dar jeito. Por quê? Ela tirou cortina, ela botou colchão para pegar sol, ela botou sofá na garagem. Irmão, ela tirou geladeira, a geladeira está com as duas portas abertas. Tem um monte de coisa em cima de uma mesa pingando água.
porque ela está na frente da geladeira com um balde, uma esponja, lavando a geladeira. Eu digo, ela não vai dar jeito nessa casa. Em dia de faxina, quando a gente chega em casa e bota os olhos, parece que tudo está desorganizado, não é assim? Mas não se preocupe, no final do dia, quando eu volto para casa, está tudo no seu devido lugar, e melhor, está limpo. Porque durante a semana, na arrumação diária, tem coisas que a gente não percebe, que estão fora do lugar, que estão sujas. Por quê? Porque elas estão escondidas, atrás do armário, por trás do guarda-roupa. É aquele ovo que a gente fritou, a gordura sujou o piso atrás, a gente não viu, mas no dia da faxina a gente vai tirar o fogão, vai ver que ele está sujo. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que Deus vai fazer uma faxina na sua igreja, na minha vida e na sua nesses dias. Ele está nos organizando, Ele está nos preparando para reinar com Ele em glória. Quantos entendem isso? Ele está preparando a nossa vida, Ele está preparando a nossa casa. Para que a gente possa estar apto para recebê-lo. Por isso a necessidade de a gente entender sobre tempo, sobre estações, sobre parar para ouvi-lo e nos mover a partir daquilo que Ele está falando. Só assim nós vamos responder e vamos poder participar daquilo que Ele está fazendo. A minha oração é que nos nossos dias seja despertado em nós o mesmo sentimento que havia em Davi. O Salmo 132 revela um pouco do coração e da vontade, do desejo de Davi. O salmista diz: Senhor, lembra-te de Davi e do voto que ele fez diante de ti. Eu não entrarei na minha casa, não darei descanso aos meus olhos, não deitarei na minha cama, enquanto eu não preparar um lugar, uma habitação, uma casa, aonde o Deus de Jacó possa se revelar. A minha oração é que nesses dias o Senhor encontre em nós esse sentimento, de nos levantarmos para preparar um lugar, para prepararmos uma casa, uma habitação, para o Deus de Jacó se manifestar. Entendem isso? Esse aqui é o lugar, esta aqui é a casa, onde o Deus de Jacó quer se revelar, irmão. Mas parece que às vezes a gente está tão envolvido, tão distraído com as coisas deste mundo, que não estamos mais ouvindo o que Ele está falando. E por não ouvir o que Ele está falando, não estamos agindo de acordo com o que Ele está falando. E por não agir de acordo com Ele, com aquilo que Ele está falando, estamos edificando casas sobre areia, que não poderão suportar os dias que estão por vir. Há uma necessidade de nos nossos dias, nós nos adequarmos ao som do céu. Mateus 11, do 17 em diante, o Senhor Jesus, ele começa a dizer, Yeshua diz: a quem eu vou comparar esta geração? São como meninos sentados nas praças. Tocamos flauta, música alegre, mas não dançaram. Tocamos uma música fúnebre, mas não choraram. Aí ele começa a dizer: veio João, que não come e não bebe, vocês dizem tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem: ó, aí um comilão e beberrão, que senta com pecadores e com publicanos. Os versículos que antecedem esse texto que Jesus está proclamando, ele diz que até João, que é um profeta da antiga aliança, o reino de Deus foi tomado por esforço.
Jesus está falando sobre um estilo de vida que se movimenta e se move de acordo com aquilo que o céu está proclamando, liberando. Ele está dizendo: tocamos flauta, vocês não dançaram. O que ele está falando? Veio o Filho do Homem, chamando vocês a uma festa, a um casamento, e vocês não se submeteram a isso, vocês não se adequaram a isso. Veio João, chamando vocês ao arrependimento, e vocês também não se adequaram, vocês não choraram, vocês não se arrependeram. Há um som nos nossos dias que nós precisamos nos adequar a ele. E se você fosse me perguntar: Pastor Júnior, qual é o som desses dias? É uma música fúnebre. Porque em Mateus 9, os discípulos de João questionam a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? E ele responde: podem alguém se entristecer enquanto o noivo está com ele? Mas chegará um dia que o noivo será tirado, então vocês jejuarão. Ele estava falando do estilo de vida de João, que o dia o noivo seria tirado e vocês assumiriam esse estilo de vida. Nós precisamos assumir um estilo de vida nesses dias que esteja de acordo com aquilo que o nosso Pai está fazendo. Ontem eu falei sobre, na nossa geração, é uma geração que tem como responsabilidade preparar o caminho que antecede a volta do Senhor. É uma geração de precursores, que foi chamada a preparar o caminho, a preparar um povo, a preparar um ambiente para que ele possa voltar. E como precursor, o exemplo, o modelo de precursor que nós temos é João. Um dia Yeshua vai dar testemunho a respeito de João. E ele começa a fazer, ele faz uma pergunta: o que vocês foram ver lá no deserto? Não é essa a pergunta que ele faz? Um homem ricamente vestido, ele diz: não, esses estão nos palácios. O que vocês foram ver lá no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ele diz: não. Vocês foram ver um profeta? Ele diz: mais do que um profeta. Vocês foram ver aquilo que Isaías profetizou. O que nós temos aprendido nesses dias? João não era simplesmente o profeta, João era a profecia. Ele era o cumprimento de Isaías 40, voz do que clama no deserto, preparai o caminho. O que João fez? Ele encarnou a mensagem, ele se tornou a palavra. Aquilo que séculos antes Isaías profetizou, ele se tornou. Então João não é só o profeta, João é a profecia, ele é a mensagem. Por que João tinha que estar no deserto? Porque a mensagem de Isaías era no deserto. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho. João estava no lugar certo para o cumprimento de uma palavra dentro de um tempo. Nós estamos dentro de um tempo. Há uma palavra sobre os nossos dias e nós precisamos nos tornar a mensagem. Nós precisamos nos tornar a mensagem desses dias. Assumir um estilo de vida que reflita o caráter do Pai. Se somos uma geração de precursores, se o nosso encargo e a nossa responsabilidade é preparar o caminho, preparar o ambiente, o cenário, para que ele possa voltar, nós temos que ser a profecia. Há uma palavra sobre a nossa geração, vamos encarná-la. Vamos encarnar os sentimentos de Deus. Deus é espírito e se revela espiritualmente. Sempre que Deus quis se revelar, Ele buscou alguém que encarnasse os seus sentimentos.
Há uma palavra sobre nós e nós precisamos dar vida para ela. Percebe que muda o cenário agora? Muda a nossa responsabilidade, é muito além daquilo que a gente pensa. Nós somos uma mensagem, ou precisamos nos tornar essa mensagem. Agora entenda uma coisa, Lucas 3. Abre comigo aí Lucas 3. No 15º ano do imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos era governador de Judá, Herodes, governador da Galileia, seu irmão Filipe, da Itureia e Traconites, Lisânias, governava Abilene. Anás e Caifás eram sumo sacerdote. A palavra de Deus veio a João, o batizador, o imersor. Nesses dias, Jesus está dizendo que havia um governo político estabelecido. Tibério César, Herodes. Havia um governo religioso estabelecido, Anás e Caifás. Mas a palavra de Deus foi revelada para quem? Para João, uma voz que clamava e preparava o caminho. O que nós precisamos nos tornar nessa geração? Uma voz. Por isso é todo um processo de Deus. Ele está nos chamando ao lugar para ouvir o que Ele está falando, para construirmos a partir daquilo que Ele está falando. E o que Ele está falando está diretamente ligado àquilo que está escrito sobre esses dias, sobre as profecias desse tempo. E as profecias dos dias de hoje são sobre o dia do Senhor. Há pelo menos 150 profecias sobre esse dia. E Ele está nos levando a um lugar para a gente resgatar valores que perdemos, restaurar princípios que deixamos, quebrar conceitos que criamos. Para quê? Para adequar a nossa vida de acordo com a mensagem da nossa geração, para que possamos nos tornar uma voz. Então nós vamos impactar os dias que estamos vivendo. Os irmãos entendem isso? Que Deus possa encontrar em nós esse lugar para se revelar, para se manifestar. Que nós possamos nesses dias dar vida a tudo o que Deus tem falado sobre a nossa geração. Que Deus não precisa esperar outra geração, mas Ele encontre em nós um lugar para se revelar. E eu quero encerrar hoje com aquilo que eu comecei falando ontem, dizendo: não é mais o que falamos e nem é mais o que fizemos, mas é aquilo que nós estamos nos tornando. Eu posso falar coisas que Jesus falou e não ser semelhante a Ele. Posso fazer coisas parecidas com a que Ele fez e não ser semelhante a Ele. Não tem a ver no que eu quero falar ou o que eu quero fazer, mas é o que eu estou me tornando, com quem eu estou ficando parecido. Eu preciso encarnar a palavra dessa geração. Fica de pé comigo, irmão. Aleluia. Nesses dias eu não estive aqui desde a primeira reunião. Depois, se alguém puder me mandar os DVD, pelo menos eu queria ouvir o que os irmãos falaram, principalmente os irmãos que estão envolvidos nos projetos. Hoje foi muito bom ouvir o pastor Marcos. Queria ouvir a mensagem do irmão Henrique. O seu livro nos instrui a andar por alguns caminhos que são bíblicos, para que a gente possa fazer aquilo que o coração do Pai anseia. E nesses dias, eu não estava aqui desde o começo, mas foi colocado à mesa instruções, informações, palavras diretivas,
chamado à responsabilidade. Agora é a resposta que nós vamos dar para aquilo que ouvimos e vimos nesses dias, é que vai determinar a continuação daquilo que começou a ser construído nessa semana. Qual é a resposta que a gente vai dar para as coisas que ouviu e recebeu? Deixa eu falar para você uma coisa. Eu trabalho com projeto social, com missões, estou à frente de vários trabalhos. Algumas pessoas às vezes me perguntam, cara, que legal que você faz. E elas dizem, pô, esse é seu chamado. Eu digo, não é meu chamado. Eu tenho trabalhado nos bastidores da igreja, principalmente na minha cidade, junto ao nosso presbitério. Eu sou o cara chato, é aquele cara da reunião que todo mundo diz, amém, eu digo, há controvérsia. E daí quando eu levanto a mão, já o Luiz, o meu irmão, já se arrepia. Aí já tem 2 ou 3 que olham para mim e faz cara feia, mas aí é a minha função, é ser o chato da parada. Então as pessoas às vezes pensam que aquilo que eu faço tem a ver com o meu chamado. Não, o meu chamado é trabalhar para a edificação da casa do Senhor. Aquilo talvez que eu procurei nessa noite de uma forma prática e simples, contribuir com a sua vida. Ajudar a trazer textos das Escrituras que possam nos levar a um lugar de posicionamento. Esse é o meu trabalho, trabalhar para a edificação da casa do Senhor. Mas por que você faz o que você faz? Porque eu sou a igreja de Jesus. Não tem a ver com o chamado, tem a ver com o entendimento do meu papel como igreja no lugar onde Deus me estabeleceu. E como trabalho, irmãos, a gente está numa estrutura que é o Mevan, bem grande, com muitos irmãos em vários lugares. E os irmãos, principalmente na área de comunicação do Mevan, você me pede, Júnior, vamos fazer folder, Júnior, vamos fazer vídeo. E os irmãos que trabalham com social, é difícil fazer essas coisas. Para quem faz, o cara que trabalha e não quer mostrar. Ele tem dificuldade de mostrar. Ele sempre se esquiva. Quando alguém vem para querer, vamos fazer ele quer se esconder. E eu sou assim também. E às vezes a gente precisa mostrar, às vezes a gente precisa falar, às vezes precisa fazer, gastar dinheiro com folder, com portfólio, para que os irmãos vejam e se movimentem e auxiliem e ajudem aquilo que está acontecendo. Eu tenho dificuldade de fazer vídeo também, de mostrar fotografia, porque eu penso que às vezes a gente mostra o vídeo, eu estou desde ontem, cada um que passa, meu olho enche de lágrima. Cada menino que a gente vê, cada situação a gente fica comovido. Mas eu penso também que se eu tivesse mais intimidade com o Espírito Santo, eu não precisaria ver nenhum vídeo. Se eu tivesse mais relacionamento com o Espírito Santo, Ele estaria constantemente falando, eu estaria constantemente ouvindo. E eu estaria me movendo naturalmente em ajudar, em contribuir, em servir. E a igreja dos nossos dias não precisava passar pelas coisas que passa, porque é um monte de pilantragem no meio da religião. E às vezes quem trabalha sério é comparado com o cara que trabalha errado. Mas quem trabalha sério às vezes tem que ficar em vez de quando mostrando, falando, chamando, para ver se as pessoas despertam para aquilo. O nome dessa congregação é Atos de... Que os vídeos sirvam não mais para mostrar o que fazem, mas só para celebrar o que fazem. E que essa responsabilidade que o Dinho falou aqui ontem, bom, eu não falo de dinheiro, eu trabalho há 10 anos dentro do Mevan, eu nunca fiz dízimos e ofertas, no dia de dízimos e ofertas, nunca. Teve um momento, Júnior, faz o dízimo e oferta, nunca, em 10 anos. Eu tenho um entendimento sobre dízimos, sobre oferta, vivo a minha vida intensa nessas coisas, em primícias, em ajuda ao próximo, em tzedakah. Mas eu queria tocar nesse assunto, porque, irmãos, quando você investe na vida do próximo, você está investindo num corpo morto, que está prestes a ressuscitar. Eu queria, antes de orar por você,
encerrar a minha participação falando nesse seminário, falando de Provérbios 31, 8 e 9, que diz: erga a voz em favor daqueles que não podem se defender. Erga a voz e julga com justiça a causa do pobre, do órfão e do desamparado. Nos últimos 10 anos, a minha concepção de erguer a voz, Deus me tem promovido, me colocado em alguns lugares, me permitido estar e conquistar algumas coisas, para que eu me torne voz para quem não tem voz, direito para quem não tem direito, recurso para quem não tem recurso. E você está sendo promovido nesse tempo e nesses dias para esse cumprimento. Que sejam atos voluntários, que a gente possa se comprometer mais. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Que a gente possa entender essas coisas. Grave isso com você. Vidas valem mais do que coisas. Vidas valem mais do que coisas. Vidas valem mais do que coisas. Um prato de arroz, feijão, salada e carne salva pessoas. Salva, Moisés. É a maneira da gente dizer, não é assim que a gente diz? Tem alguém que se preocupa com você, Jesus te ama. Aleluia. Eu quero orar com você. Sou grato a Deus pela oportunidade. Quero agradecer os irmãos de nos suportarem. Ontem eu estava meio... sei lá como é que eu estava ontem. Às vezes eu sou estranho, irmão. Eu nunca sigo o padrão. Eu não sei porquê, eu sou assim. É o Senhor comigo. É o jeito dele me abater, é o jeito dele fazer as coisas da minha vida, é assim. Mas eu sou grato a Deus por esses dias. Como eu sou grato a Deus. Como eu sou grato. Eu quero orar com essa congregação, eu quero orar com a igreja dessa cidade, que está sendo despertada para se tornar uma voz, que vai proclamar o ano aceitável do Senhor, que vai preparar o caminho, vai preparar um lugar, vai preparar o ambiente, para que Ele possa se revelar e se manifestar. O Pai está fazendo em nós, para que através de nós, o mundo o conheça. Se você puder, nesses dias, ou em outra oportunidade que a gente estiver junto, a gente fala disso. Estude Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. São livros relevantes para a nossa geração, porque eles falam da edificação da casa do Senhor. Esdras, a restauração do templo, que nós somos. Neemias, a restauração dos muros da cidade, o lugar onde nós estamos. Ageu e Zacarias, profetas contemporâneos que ministraram nesses dias, num período onde a edificação da casa do Senhor tinha parado. E Ageu se levanta dizendo: não é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa está em ruínas. Havia 16 anos que a edificação da casa do Senhor tinha parado, mas houve uma alegria no povo, em Zacarias 4, quando eles viram o prumo novamente na mão de Zorobabel, e o recomeço das obras, Dinho. A nação brasileira, Dinho, os últimos 20 anos, 30 anos para cá, Deus começou a trabalhar para a edificação da nação brasileira, da igreja brasileira. Em um determinado momento nós fomos, de alguma forma, intimidados, não foi assim? Porque alguns decretos do rei persa, do rei babilônico foi baixado e intimidaram, porque eles sabiam que quando se Jerusalém fosse reconstruída, nunca mais eles seriam escravos.
E por causa de intimidação, eles pararam a edificação da casa do Senhor, a igreja brasileira. Alguns anos atrás, ela explodiu e chegou num lugar que parece que ela parou. Mas sabe de uma coisa, eu sei que tu é um cara que tu ora por isso. Eu estou vendo o prumo na mão de Zorobabel. Zacarias diz: Zorobabel começou essa obra e Zorobabel vai terminar essa obra. Deus é um Deus de continuidade. O que Ele começou, Ele vai terminar. Eu quero orar nessa noite pelos restauradores. Deus está levantando os restauradores desta casa, os restauradores da edificação da casa do Senhor. E sabe de uma coisa? Quando Ageu se levanta, naquele ambiente, parecia que não ia terminar aquela casa nunca. Os nossos sonhos, as visões que já tivemos, as coisas que nós já vimos, em algum momento a gente parece que ficou, parece que morreu, parece que não está chegando em lugar nenhum. Mas Ageu se levanta e diz: coragem, 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 eu estou no meio de vocês, coragem, vamos de novo, nós estamos dando continuidade ao que nós começamos a fazer, vamos, vamos, vamos. Aleluia. Eu vejo o prumo na mão de Zorobabel. Deus vai dar continuidade ao que Ele começou. Parece que a palavra avivamento nessa nação ficou esquecida. Quando se fala de avivamento, a gente sente um arrepio que virou uma bagunça. Parece que ficou pelo caminho. Não, não, Deus vai dar continuidade ao que Ele falou que o Brasil viveria. O Brasil vai viver. Ele falou que essa nação seria um celeiro de missões. O Brasil vai ser um celeiro de missões. O Brasil vai investir nas nações. Essa aparente crise que nós vivemos nesses dias, que nos amedronta, é Deus dizendo: vocês plantam muito, vão colher pouco. É eu que retenho o orvalho para que vocês atentem para a edificação da minha casa. Mas eu vou abalar céu e terra, porque minha é o ouro, minha é a prata. Aleluia. Ele vai abalar céus e terra, Ele vai trazer as riquezas, para que a gente possa construir o que vamos construir, um lugar, uma casa, uma habitação para Ele. Durante um tempo, eu confesso que 2015 para mim foi muito difícil, porque eu estava incrédulo. Eu sou menino, irmãos. Eu sou menino perto de muitos irmãos. Enquanto muitos irmãos estudavam, eu estava nas ruas usando droga. Enquanto muitos irmãos se aperfeiçoaram, eu estava viciado, perdido. Um dia Ele me resgatou. Eu não sei muitas coisas, mas nos últimos 10 anos eu choro por uma coisa: por ver a minha nação transformada, por ver o cumprimento da palavra de profecia sobre o Brasil. E no último ano, em 2015, eu cheguei, lembra que eu contei ontem sobre a Sunamita? Eu estava desacreditado, sem ânimo, sem força, olhando para o cenário à volta, encontrando, tem 7 mil que não tinham se dobrado a Baal, mas o cenário, o contexto geral era de uma bagunça. Mas na virada desse ano parece que reacendeu uma chama. E assim como nos dias de Elias, parece que eu já posso ver uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. A sentença de Deus sobre o Brasil nesses dias é para que a gente aprenda: a justiça não é para o nosso extermínio. Ele vai dar continuidade àquilo que Ele começou sobre a igreja brasileira. O que Ele está esperando é que uma voz se levante, que uma geração encarne a mensagem, que homens e mulheres se responsabilizem com aquilo que Ele falou. Se Ele falou que o Brasil seria um celeiro de missões, então vamos às nações. Se Ele falou que o Brasil iria sustentar outros povos, então vamos sustentar outros povos. Se Ele falou, nós vamos cumprir. Acendeu uma chama dentro de mim de novo.
Eu comecei a sonhar de novo, eu comecei a desejar coisas de novo. Eu já não tinha em alguns momentos prazer de vir à reunião, porque parecia que não saía do lugar. Está tudo do mesmo jeito, Senhor. Está tudo da mesma forma. Parece que as pessoas não atentam, elas não estão querendo ouvir. Mas sabe de uma coisa? Quando Ciro, o ungido do Senhor, um pagão, que Deus chama de meu ungido, porque é uma representação do Cristo. Quando Ciro assina o decreto de liberdade dos hebreus da Babilônia, havia naqueles dias aproximadamente 1 milhão de hebreus da Babilônia. Estavam agora livres, eram escravos, mas não estavam lá acorrentados. Eles tinham as suas vidas, os seus negócios, os seus campos, os seus trabalhos. E no meio de aproximadamente 1 milhão de homens, 50 mil se levantaram com Zorobabel e se voltaram para Jerusalém. Sabe o que eu aprendo, Dinho? Foi mais difícil voltar para Jerusalém do que ficar na Babilônia, porque lá eles já estavam livres, tinham suas casas, seus campos, seus animais, sua vida, seus negócios, e eles voltaram para um lugar em ruínas, que há 70 anos tinha sido destruído, uma cidade em ruínas. Mas eles vieram cumprir um propósito, cumprir uma palavra, aquilo que Jeremias falou: vocês vão para o cativeiro, mas daqui a 70 anos vocês vão voltar e vão reconstruir a cidade assolada. Sabe o que eu vejo? Eu não vejo 7 mil joelhos que não se dobraram, eu vejo 50 mil voltando para casa. Eu vejo 50 mil homens voltando para casa com as suas coisas e dizendo: nós vamos reconstruir Jerusalém, nós vamos reconstruir o lugar da habitação de Deus. Aleluia! Nós vamos sofrer resistências, nós vamos sofrer perseguições, mas nós temos uma palavra. Jeremias falou, Jeremias falou, Jeremias falou. Aleluia! Se você quiser sentir necessidade, saia do seu lugar. Nós queremos orar. Eu ia pedir que os irmãos me ajudem. Vamos fluir, vamos liberar, vamos liberar, vamos liberar, vamos fluir. Libera destino, Senhor, libera destino. Shakatarabalabalabarabassúbia. Eu quero orar com os restauradores. Eu quero orar com aqueles que sabem que precisam fazer uma faxina. Você que sabe que nesses dias você precisa acender a candeia e buscar valores perdidos dentro de casa. Shakatarabalabalabarabassúbia. Eu quero orar também com você que tem chorado pela causa do Senhor. E você é esse homem, essa mulher que tem se colocado nesse lugar e dito: Senhor, faz brilhar mais uma vez, faz brilhar mais uma vez. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença novamente, por tua misericórdia, ó Deus de Israel, e enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel e no Brasil. E eu quero ser um lugar. Vamos fluir, vamos fluir. O Senhor gosta de estar. E eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar.
inabalável. Tua casa favorita, quero ser o teu altar. Aleluia. Que venha o teu reino perpétuo e inabalável, Senhor. Encontra em nós, Senhor, um lugar para se revelar. Encontra em nós, Senhor, um lugar para se manifestar. Desperta o coração dos restauradores, Senhor. Aleluia. Sabe o que a palavra Zorobabel significa? Semeado ou nascido na Babilônia. Muitos de nós nascemos na Babilônia, mas não somos filhos dela. Aleluia. Nós temos um trabalho em Sião. Nós nascemos na Babilônia, mas somos reconstrutores de Jerusalém. Somos parte do propósito de Deus. Aleluia. Shakatarabalabalabarabassuriandalabalabahai. Shakatarabalabalabasurimikandalabalabarabaxaia. Libera graça, Senhor, libera vida. Libera vida, libera vida, libera vida. Por tua misericórdia, ó Deus de Israel, enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus. E eu quero ser um lugar. Vamos ter esse lugar. Vamos ter esse lugar. Vamos ter esse lugar. Vamos ter esse lugar. Tua casa favorita, quero ser o teu altar. Vamos ter esse lugar. Quero ser, eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. E eu quero ser tua casa favorita. Pai, libera encorajamento. Libera encorajamento nesses dias. Esperança, Pai, traz esperança a corações aqui. Aqueles que se sentem incrédulos, incapazes, que não conseguem ver mais nada. Tira o véu, traz esperança. Olha para cá um pouquinho. Eu não sou muito místico, mas esse menino está desde o início dessa reunião. Eu não sei se é esse ou se é outro. Tem dois meninos aqui, é ele. Está com a bandeira do Brasil. Desde o início da reunião ele está ali. Sabe o que eu penso? Em esperança. Ainda que seja menino, enquanto tiver uma geração que se levante para hastear a bandeira, ainda há esperança. Eu não sou muito místico, mas eu olhei para ele agora, eu estou vendo ele desde o início da reunião, carregando a bandeira do Brasil e ali para lá e para cá. Me traz esperança. Me traz esperança. É os nossos meninos. É os nossos meninos, tio. Assim como nos dias de Amós, nós não vamos proibir os nossos jovens de profetizarem. Assim como nos dias de Joel, que diz que os nossos filhos e filhas vão profetizar, nós vamos preparar a casa para os filhos profetizarem. Nós vamos preparar o lugar para os nossos filhos profetizarem. Eles vão profetizar. Eles vão profetizar. Eles vão profetizar. Que venha e permaneça. Aí onde você está, começa a profetizar sobre a sua cidade, sobre a nação brasileira. Vamos. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14 que todos podem profetizar. Todos podem profetizar, Paulo diz. Vamos funcionar como igreja, vamos.
Vamos profetizar sobre a nação. Comece a profetizar. E venha e permaneça. Vamos. Profetize. Flua no espírito da profecia. Flua. Venha e permaneça. Teu reino inabalável. E venha e permaneça. O testemunho de Yeshua é o espírito da profecia. E venha e permaneça. Teu reino inabalável. E venha e permaneça. Teu reino inabalável. E venha e permaneça. Teu reino inabalável. E venha e permaneça. Segundo a ordem de Davi, com os instrumentos profetizamos. Segundo a ordem de Davi, vamos. Segundo o modelo da casa de Davi, com os instrumentos profetizamos. Vamos. Que venha e permaneça. Teu reino inabalável. Que venha. Vem, Deus. Ao som dos instrumentos de 1 Crônicas 25, profetize, vamos! Que venha e permaneça, teu reino inabalável. Libere! Que venha e permaneça, teu reino inabalável. Que venha e permaneça, teu reino inabalável. Que venha e permaneça, teu reino inabalável. Teu reino inabalável, que venha e permaneça. Teu reino inabalável. Teu é o reino na terra como no céu. Teu é o reino na terra como no céu. Vem cá, Júnior, vem cá. Deixa eu dizer alguma coisa aqui, abrir um pouco do meu coração. Eu conheço as palavras proféticas que foram liberadas para o Brasil. Eu sei muita palavra profética que vem de Deus, com certeza, para Campo Grande. Só que, sem por tanta coisa que eu tenho visto no Evangelho, até no domingo passado minha mensagem foi um desabafo em relação à igreja. Não a Atos, mas a igreja. E por ver tanta coisa assim, eu vou ser assim, sincero, eu desacreditei, Júnior. Eu deixei de acreditar. Eu parei de crer que aquilo que havia sido profetizado, que não ia. Eu falei, perdemos. Eu achei que tinha perdido, que tinha acabado. Eu falei, não tem mais, Deus. Eu chorei muito por Campo Grande já, intercedi muito, assim, e eu perdi a vontade. E eu passei muito tempo, às vezes, indo em lugares altos da cidade, profetizando sobre a cidade, virando minhas mãos para os prédios, para a cidade. E eu fui vendo tanta coisa assim que eu fui desmotivando. Eu fui desacreditando na igreja, desacreditei da liderança, a igreja geral. Gente, vou confessar, eu parei de orar por Campo Grande um tempo. Eu parei de orar pelo Brasil um tempo. Eu orava, eu chorava, eu clamava, queria ver acontecer. Eu queria o cumprimento das profecias. Mas aí um tempo assim veio em mim e falei, acabou, Deus. A igreja não se arrepende, a igreja não se posiciona, a igreja não muda. Falei, nós perdemos. Pensei assim, eu tenho que cuidar de mim, tenho que cuidar da minha família, tenho que cuidar do povo que Deus me responsabilizou.
E a gente tentar, assim, ser um remanescente, assim, no meio de alguma coisa que eu acreditava não ia mais acontecer. Mas aí ontem de manhã nós tivemos uma reunião aqui com alguns pastores de 11 igrejas só de Campo Grande. 11 igrejas. E foi uma reunião tão abençoada, assim, com uma direção de duas coisas que Deus nos mandou fazer. Eu não vou entrar no detalhe agora. Mas em menos de 1 hora, numa reunião de 11 igrejas, líderes de 11 igrejas, nós decidimos aquilo que Deus tinha dito para a gente fazer. E aí começou a voltar uma esperança, não naquela dimensão, mas voltou uma esperança em mim. Falei, tem alguma coisa que Deus prometeu que a gente vai conseguir fazer. Mas não voltei a pensar no todo. E Júnior, hoje eu volto a crer, Júnior. Hoje eu volto a crer. Hoje eu volto a crer. Hoje eu volto a crer. E quando a gente crê, a gente se posiciona. Porque quando eu deixei de crer, sabe o que eu fiz? Eu desdobrei o meu joelho, que eu estava ali, eu parei de chorar. Eu me levantei. E eu relaxei. Eu sei que Deus nos confiou coisas. Eu sei que Deus confiou coisas. Um papel para mim dentro desse processo também. Eu sei que Deus confiou para todos nós. Mas hoje eu quero dizer assim para vocês, eu volto a crer. E quando a gente volta a crer, a gente se posiciona. A gente se realinha, a gente toma um lugar assim, de onde a gente nunca devia ter saído. Hoje eu volto a crer, Júnior. Hoje eu volto a crer. Hoje eu volto para o meu lugar. Eu volto para o lugar onde o Senhor me colocou um dia e que eu desanimei. Mas agora eu animei. Agora eu estou animado. Quantos mais estão animados? Senhor, nós declaramos, Senhor, que nós cremos. Aquilo que o Senhor profetizou vai se cumprir, Senhor. Me perdoa pela incredulidade. Me perdoa por ter julgado, por ter duvidado, por ter entendido mal. E, Senhor, eu sei que aquilo que o Senhor prometeu, mesmo quando tudo parece contrário, aquele que promete, Ele é fiel para cumprir. E eu volto a crer, Senhor. Eu volto a crer, eu volto a me posicionar no lugar. Eu volto a assumir, Senhor, o meu papel, volto a assumir o meu lugar. Junto com esse povo, Senhor. Junto com essa igreja, junto com outros pastores, líderes dessa cidade. Faz, Senhor, e usa-nos. E usa a minha vida, usa as nossas vidas. Faz, Senhor. Nós entregamos a Ti a nossa fé. Nós entregamos a Ti, confiamos em Ti a nossa esperança. O nosso crer. E opera através da fé. Hoje nós declaramos, nós cremos, Senhor. Nós cremos. Então opera pela fé, Senhor. Opera pela fé daqueles que creem. Em nome de Jesus. Quando dizem amém. 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 Glória a Deus.